Olá, meninos e meninas! Estamos quase a chegar ao fim do ano. É já na quinta-feira. Pois, para me despedir de vocês, trouxe-vos aqui uma pequena história. Uma história escrita por Richard Zimmer. Se eu fosse... Espero que gostem. Se eu fosse um peixe tropical, podia ter cabeça azul, costas verdes, rabo vermelho e barbatanas douradas e toda a gente acharia que eu era espetacular. Se eu fosse uma girafa, podia espreitar os lugares mais secretos. E se eu fosse uma cobra, podia esconder-me na cama dos meus pais e pregar-lhes um belo susto. Se eu fosse um lagarto, podia ver a avó com um olho e o avô com outro. E eles nunca me apanhariam de surpresa. Se eu fosse uma andorinha, podia voar sobre os engarrafamentos e chegar aonde eu quisesse num instante. E se eu fosse um leão? Ui! Podia comer todos os nossos vizinhos e ainda ter espaço para um bolinho de chocolate. Se eu fosse um polvo, podia tocar trompete, violino, pandeiro e piano, tudo ao mesmo tempo, porque eu tenho muitos braços, muitos tentáculos. E se eu fosse um golfinho, podia nadar com os meus amigos até à madeira onde a água é muito quentinha. E se eu fosse um canguru, podia saltar por cima do pôr do sol, porque os meus saltos são enormes. Se eu fosse um melro, podia cantar o tempo todo e nunca ninguém me pediria para calar o bico, porque eu às vezes estou a cantar e mandam-me calar e eu não gosto, porque eu gosto muito de cantar. Se eu fosse um esquilo, podia correr disparado até ao topo da árvore mais alta do parque e fazer com que toda a gente pensasse que eu tinha desaparecido sem deixar rastro, porque ficava lá bem escondidinho. Se eu fosse uma toupeira, podia escavar um túnel por baixo da minha casa que fosse diretamente para a praia. Se eu fosse um cão, podia andar a cheirar toda a gente, para saber quem cheirava melhor e pior. Cuidado com este cão. Toda a gente a tomar banhinho, senão ele descobre. E se eu fosse um morcego, podia dormir de pernas para o ar. Olha, era engraçado, mas cuidado, não experimentem. Se eu fosse um tubarão, podia pôr todos os banhistas a fugir de mim no mar. Olha esta menina tão assustada. E se eu fosse uma borboleta, podia fazer a minha cesta na flor mais linda do mundo, a dormir. E se eu fosse um gato, podia andar nu por todo lado e nunca ninguém me mandaria vestir a roupa, porque eu no verão tenho muito calor e o pelo faz muito calor, mas também me tornava invisível para ninguém me ver. Se eu fosse uma sequoia, uma árvore muito grande como esta, podia chegar aos 100 metros de altura e ter uma vista espetacular sobre toda a cidade. Imaginem aqui a cidade e a sequoia, a árvore, muito mais alta. Se eu fosse um trovão, podia fazer tremer todos os meninos e meninas de Portugal e do resto da Europa também. Se eu fosse um oceano, podia abraçar todas as costas e praias do mundo. E se eu fosse uma montanha, podia viver sempre cobertinho de neve, que eu adoro brincar na neve. Se eu fosse uma estrela, podia fazer parte de uma grande constelação. E se eu fosse uma criança, e sou como tu, menino e menina, eu podia usar a minha imaginação para me transformar em cão, em leão, em girafa, borboleta ou outra coisa qualquer que eu quisesse. E é isso que vocês devem fazer. Levar a vossa imaginação, usar a imaginação e transformarem-se naquilo que vocês quiserem para
serem mais criativos, mais felizes. Vamos todos imaginar, se eu fosse, agora nas férias tem muito tempo, toca lá a pôr a imaginação a trabalhar. Adeus, boas férias, beijinhos.